vermelho, árido e distante. Assim é Marte, o planeta que tem ocupado a mente de cientistas e fascinado o público por décadas. Já enviamos rovers que caminham por sua superfície, analisando rochas, tirando fotos e buscando incessantemente por sinais de vida. Sabemos a composição da sua atmosfera, a história geológica de sua superfície e até mesmo que, um dia, água líquida correu por lá. Mas, e se eu te dissesse que existe um mundo, aqui mesmo na Terra, tão desconhecido quanto Marte? Estamos falando das profundezas dos oceanos, um reino submerso que cobre a maior parte do nosso planeta. Um lugar onde a luz do sol não alcança, a pressão é esmagadora e a vida, quando existe, assume formas que mais parecem saídas de um filme de ficção científica. Sabemos mais sobre a superfície da Lua e detalhes minuciosos de crateras em Marte do que sobre o que se esconde nas fossas abissais do nosso próprio planeta. Parece contraditório, não? Afinal, os oceanos estão bem aqui, cobrindo 71% da superfície da Terra, enquanto Marte está a milhões de quilômetros de distância. Para se ter uma ideia, já mapeamos 100% da superfície de Marte com uma resolução de cerca de 100 metros. Isso significa que podemos identificar objetos do tamanho de um campo de futebol na superfície marciana. Enquanto isso, menos de 25% do fundo do oceano foi mapeado com uma resolução comparável, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. A maior parte do que sabemos sobre o fundo do mar é baseado em dados de satélite de baixa resolução, que não mostram detalhes significativos. Em outras palavras, temos mapas melhores de um planeta a 225 milhões de quilômetros de distância. Como chegamos a esse ponto? A resposta reside, em parte, nos desafios tecnológicos. Explorar o espaço é complexo, sem dúvidas. Mas, em certo sentido, o vácuo espacial é mais previsível do que as profundezas do oceano. A pressão nas fossas oceânicas mais profundas, como a Fossa das Marianas, chega a ser 1000 vezes maior que a pressão atmosférica ao nível do mar. Isso equivale a suportar o peso de 50 aviões jumbo em cima de você. Construir equipamentos que resistam a essas condições é um desafio hercúleo, como explica o Dr. Gene Feldman, oceanógrafo emérito da NASA. É muito mais fácil enviar algo para o espaço do que para o fundo do oceano. Para enviar pessoas ao fundo do oceano, você precisa de um veículo que possa suportar uma enorme quantidade de pressão. A pressão aumenta em uma atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Além da pressão, a escuridão é absoluta. A luz solar só penetra até cerca de 200 metros de profundidade. Abaixo disso, a única luz vem de organismos bioluminescentes, criando um cenário alienígena e de difícil navegação. A comunicação também é um problema. As ondas de rádio, que usamos para nos comunicar com sondas espaciais, não se propagam bem na água. Os pesquisadores dependem de sinais acústicos, que são mais lentos e podem ser distorcidos. E não para por aí. A corrosão causada pela água salgada é um inimigo constante dos equipamentos subaquáticos. E ao contrário do espaço, onde você pode ver a longas distâncias, a visibilidade na água é limitada, mesmo com a melhor iluminação. Some-se a isso as correntes oceânicas imprevisíveis e a vastidão dos oceanos. E temos um ambiente extremamente hostil para a exploração. Mas será que esses desafios tecnológicos são a única explicação para essa disparidade de conhecimento? A história também desempenha um papel importante. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, durante a Guerra Fria, foi um motor poderoso para o desenvolvimento de tecnologias de exploração espacial. O desejo de conquistar a Lua e, posteriormente, Marte, mobilizou recursos gigantescos e gerou avanços científicos significativos. A exploração espacial tem sido impulsionada por uma combinação de curiosidade científica, prestígio nacional e competição geopolítica, afirma o Dr. John Logsdon, fundador do Instituto de Política Espacial da Universidade George Washington. O oceano, por outro lado, não teve o mesmo apelo geopolítico. Inclusive, falando em geopolítica, você sabia que existe uma espécie de corrida espacial subaquática acontecendo agora mesmo? Países como a China estão investindo pesado em pesquisa e tecnologia oceânicas, de olho nos vastos recursos minerais que podem existir no fundo do mar.
Parece que o jogo está mudando, não é mesmo? Será que estamos à beira de uma nova era de descobertas nas profundezas, motivada não pela curiosidade, mas pela competição por recursos? Além disso, a exploração espacial sempre teve um certo glamour, que atrai a atenção do público e, consequentemente, o financiamento para pesquisas. A imagem do astronauta desbravando o cosmos é icônica. Já a exploração oceânica, embora igualmente importante, é vista como menos espetacular. Mas essa percepção está mudando? Se você parar para pensar, vai perceber que a vida nas profundezas do oceano é tão ou mais fascinante do que qualquer coisa que possamos encontrar em Marte. Criaturas que sobrevivem em condições extremas, ecossistemas inteiros baseados em quimiossíntese. A possibilidade de descobrir novas formas de vida e compostos químicos com potencial medicinal. As profundezas do oceano guardam segredos que podem revolucionar nossa compreensão sobre a vida na Terra e até mesmo a busca por vida extraterrestre. Como a doutora Sylvia Earle, renomada oceanógrafa e exploradora da National Geographic, costuma dizer: sem azul, não há verde. Precisamos lembrar que os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação do clima do planeta, absorvendo grandes quantidades de CO2 e produzindo mais da metade do oxigênio que respiramos. Entender o que acontece nas profundezas é crucial para prever os impactos das mudanças climáticas e desenvolver estratégias para proteger a saúde do nosso planeta. Inclusive, você sabia que o aquecimento global já está afetando as criaturas que vivem nas profundezas? A acidificação dos oceanos, causada pelo excesso de CO2 na atmosfera, ameaça a sobrevivência de corais de águas profundas e outras espécies. Se você está gostando de saber mais sobre esse assunto, clique em gostei e se inscreva no canal. Estamos falando de ecossistemas inteiros que podem desaparecer antes mesmo de serem descobertos. Que segredos eles guardam? Que lições eles podem nos ensinar? Além do potencial científico, as profundezas do oceano também podem abrigar recursos valiosos, como minerais raros, importantes para a produção de tecnologias verdes, como baterias para carros elétricos e turbinas eólicas. Alguns cientistas, inclusive, defendem que a mineração em águas profundas é uma alternativa mais sustentável do que a mineração terrestre. Mas, ao mesmo tempo, essa exploração pode causar danos irreparáveis a ecossistemas frágeis, que nem sequer compreendemos completamente. Como equilibrar a necessidade de recursos com a preservação ambiental? Explorar o fundo do mar é um empreendimento complexo e caro, mas é essencial para o futuro do nosso planeta, afirma o Dr. Robert Ballard, o oceanógrafo que descobriu os destroços do Titanic. A boa notícia é que a tecnologia de exploração oceânica está avançando rapidamente. Novos submersíveis, veículos autônomos e sensores cada vez mais sofisticados estão permitindo que os cientistas cheguem a lugares antes inacessíveis e coletem dados com uma precisão sem precedentes. Iniciativas como o Seabed 2030, que tem o objetivo de mapear todo o fundo do oceano até 2030, mostram que há um esforço global para preencher as lacunas em nosso conhecimento. Mas, com tantos avanços e investimentos recentes, uma coisa não está clara. Será que vamos conseguir desvendar os segredos das profundezas a tempo de protegê-las das ameaças que se aproximam? Se você quer saber mais sobre a importância da água para o nosso planeta, dá uma olhada nesse vídeo aqui.